Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Maria Aparecida, mas muito conhecida como Cidinha Vendedora. Porque eu criei um anúncio para mim na época da pandemia, Paulinho. Olha, eu fiquei com muito medo de passar fome na pandemia. Não tô exagerando, não. Na pandemia eu fiquei com muito medo de passar fome. Então eu acabei criando para mim uma forma de poder ganhar dinheiro, porque afinal de contas eu tenho um casal de filhos, sou separada e a vida de uma mulher separada com filhos para criar não é mole. Ah, mas teu marido não te ajuda? Paulinho, se eu disser a miséria com a qual o miserável me ajuda, vocês vão rir. Então eu prefiro nem tocar nesse assunto. É muito pouquinho mesmo. Não dá, ainda mais eu que quero manter os meus filhos numa escolinha boa que tem aqui perto de casa. Eu amo o Sabidinho, eu adoro essa escola e eles são muito bem preparados ali. Eu queria manter essas coisinhas todas, então eu precisava me desdobrar. Então eu desgramei a vender coisa. Isso na pandemia. Eu tinha já um estoque de semijoias, comecei vendendo semijoias. Depois eu passei para roupa e eu comecei a fazer isso através de um WhatsApp. Aliás, santo seja o WhatsApp do celular, que me ajudou demais. E, sinceramente, se eu não ganhava aquilo tudo que as pessoas estão imaginando, olha, dava para o gasto, sabe? Graças a Deus eu fui evoluindo, me intitulava Cidinha Vendedora e eu comecei, inclusive, a atender pedidos de produtos que eu não tinha. Então a pessoa falava, e tal coisa, você tem, Cidinha? Eu falava, tenho. Aí eu ia atrás. Então eu acabava topando qualquer parada que as pessoas me propusessem. Eu acabava indo atrás. Até que, naquele dia, aconteceu o que eu quero narrar para você a partir de agora. Eu estava deitada no meu quarto, estava lendo e a facilidade também era essa, né? Porque é o tempo que eu ficava deitado, às vezes eu estava vendendo, ganhando dinheiro. Então eu estava deitada lá no meu quarto, lendo e fazendo as minhas vendas pelo celular. Foi quando bateu aquela sede, eu resolvi ir até a cozinha beber água. Eu até poderia ter levado uma garrafa d'água, como habitualmente eu fazia, lá para o quarto, mas desta vez, talvez até pela ideia de me levantar um pouco, para não ficar tanto tempo deitada, eu preferi fazer isso. Fui beber água na cozinha. Quando eu voltei da cozinha para o meu quarto, o bastão da cortina, ele tinha caído. E as partes das cortinas, cada uma estava por um lado diferente. Mas não é possível, eu estava deitado aqui na penumbra, a cortina estava fechada, mas não é possível. Eu fui lá na cozinha, bebi água, deixei, a cortina estava fechada. Agora, enquanto o bastão da cortina caído e cada lado da cortina para uma banda, eu achei estranho. Será que
eu mexi na cortina e não me lembro. Se eu tenho lembrança nítida de que eu estava na penumbra do quarto ainda há pouco. Eu estava até com uma certa dificuldade, às vezes, para fazer alguma leitura no celular, de letrinhas menores. Achei estranho, mas ajeitei de novo a cortina conforme ela estava, né? Coloquei tudo no lugar. E como eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia fica exatamente ali na cabeceira da minha cama, fica aberta ali. Então eu coloquei a mão sobre a Bíblia, fiz uma oração, né? Fiz uma oração, pedi toda a proteção a Deus. Como já passava um pouquinho da hora de dormir, meus filhos já estavam dormindo, fiz uma oração com a mão sobre a Bíblia e fui dormir. Quando eu deitei, aí estava tudo apagado, de fato, tudo apagado no quarto. Quando eu deitei, eu senti um vulto de um homem me puxando assim pro lado da parede. Senti mesmo. Era um vulto masculino, que a gente conhece, né? De olhar, você sabe a diferença mesmo num vulto, quando é mulher e quando é homem, era um vulto de um homem. E me puxando pro lado da parede. Eu senti esse vulto ali forçando-me a levantar. Aí eu ia com ele pro lado da parede. Lógico que eu não queria ir. Eu queria, na verdade, ter um aviso de que aquilo talvez fosse um sonho, um pesadelo. Eu entrei assim em desespero. Fiquei desesperada porque eu senti o vulto me puxando. Foi quando eu senti que a minha alma saiu do meu corpo. E de repente eu estava batendo nas portas vizinhas ao meu apartamento, pedindo ajuda. Eu ia em cada porta, batendo nas portas, pedindo ajuda. Até que uma das portas desses apartamentos vizinhos estava aberta. E eu entrei pelo apartamento da pessoa. E quando eu cheguei à janela deste outro apartamento, eu vi um homem, ele era moreno, ele estava com uma camisa assim branca. E eu perguntei para esse homem se ele sabia o que estava acontecendo, se havia alguma alma vagando por ali. E esse homem, esse senhor moreno, ele falou para mim: sim, eu sei que há almas vagando por aqui. Por exemplo, eu sou uma dessas almas. Eu olhei para ele, para aquele senhor moreno, e falei: o senhor é uma alma a vagar? Sou. Não sei se você me conhece, mas eu tirei a minha própria vida. Foi aqui mesmo, nesse condomínio, nesse apartamento. Foi há um tempo atrás. Você já ouviu falar? Não. Eu respondi para ele, temerosa, assustada, mas aquele senhor me dizia que ele tinha tirado a própria vida há um tempo atrás, ali mesmo, naquele condomínio e naquele apartamento que eu havia entrado. Foi nessa hora que eu levei um susto tão grande que a minha alma, mas numa fração de segundos, retornou ao meu corpo. Então, eu fui levado numa velocidade fantástica, incrível. Olha, muito maior do que a velocidade da luz, do som, sei lá, muito mais rápido que a velocidade de qualquer outra coisa. A minha alma voltou, sai daquele apartamento e volta lá pro meu corpo, lá na cama, lá onde eu estava. Lá na cama, o drama continua, porque eu voltei pro meu corpo e aquele homem, aquele vulto masculino continuava a me puxar para a parede. Só que agora, aquele vulto não apenas me puxava para a parede, e no que eu estou de volta, naquela velocidade incrível, a alma voltou para o meu corpo, lá no meu quarto agora, o drama prossegue e continua, porque aquela alma, daquele vulto, daquele homem, continuava a me puxar para o lado da parede. Só que essa alma chorava e repetia sem parar: Jesus, Jesus. E foi, sabe, falando, pedindo. E aí eu tentei um diálogo com aquele homem, que sei lá se era o mesmo que eu havia encontrado no apartamento que eu havia entrado. Mas a inspiração que eu tive naquele instante siga em paz, amigo. Vai em paz, amigo. Vai com Deus. Vai com Deus, amigo. Vai em paz. Eu consegui
ter essa conversa, essa resposta, eu consegui dar àquela alma apenada. E foi chorando, foi orando incansavelmente, que eu fui persistindo, eu fui continuando, e nesse instante em que eu disse, vai com Deus, vai em paz, amigo, eu comecei a sentir um alívio que foi atravessando o meu corpo, aquele alívio foi entrando pelo meu corpo, também pela minha alma, e de repente eu fui tranquilizando. A alma daquele homem, daquele vulto, eu vi quando entrou pela parede, a parede de tijolos, a parede de concreto, a alma entrou pela parede, sem soltar a minha mão. Ele continuava segurando assim a minha mão, como a querer me puxar para a parede. A alma entrou pela parede e segurou a minha mão até o momento que a alma desapareceu por completo. Quando a alma desapareceu por completo naquela parede, a luz do meu quarto se acendeu sozinha. Só que quando a luz se acendeu sozinha, eu não senti medo. Eu senti um alívio. E esse alívio representava que eu havia feito um bem para aquela alma. Meus filhos dormiam. Na hora eu coloquei um louvor para tocar. Tem um louvor muito bonito que eu gosto muito, eu coloquei para tocar. Eu cantei, meditei sobre ele. E aí eu comecei a me lembrar da cortina que havia sido aberta, do bastão da cortina que havia sido deslocado. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo havia sido real. Não havia sido um sonho. Não, eu tinha vivido aquilo na realidade, da água que eu fui tomar, do momento que eu volto, as cortinas abertas, o bastão da cortina caído. Depois, a hora que a minha alma saiu do meu corpo, eu entrei por um apartamento único que se mantinha de porta aberta, porque nos demais eu batia a porta, mas as portas não se abriram. Mas eu sentia que era a minha alma batendo a porta, as portas não se abriram, e aquele estava com a porta aberta. Foi quando eu encontrei o homem moreno. Fiquei muito impressionada com aquilo tudo, muito impressionada. E o detalhe, vocês já sentiram por toda a descrição que eu fiz, é que eu sou evangélica. Então eu me negava, sabe, a querer acreditar naquilo tudo. No evangelismo se prega outra coisa. A ideia que se defende do cristianismo é totalmente diferente disso. Mas aquilo me inculcou de uma forma, e nós estávamos em plena pandemia, já começava a ser aliviada a pandemia, mas estávamos ainda dentro dela. E eu continuava trabalhando em casa, fazendo as minhas vendas pelo celular, né? Eu já disse a vocês, era assim que eu ganhava meu dinheiro. Então, quando 3 dias depois, eu me negava ainda a acreditar naquilo piamente. Eu queria negar para mim mesmo, se bem que eu tinha lembrança nítida do momento que eu tomei água, a minha volta para o quarto, a janela aberta, tudo isso estava muito claro na minha cabeça. Então eu resolvi, depois daquele 3º dia, eu tinha feito já minhas vendas, eu estava com o meu dia ganho, devia ser mais ou menos umas 4h30 da tarde. Eu saí do meu apartamento e no corredor de cada andar, nós temos 6 apartamentos. 3 ficam de um lado e 3 ficam do outro lado. São 6 apartamentos, quer dizer, é o meu e mais 5. Então eu saí e comecei a andar por aquele corredor e exatamente me lembrando como a minha alma havia caminhado naquele dia. Eu fiz o trajeto da minha alma. Passei por um apartamento que estava com a porta fechada, pelo outro com a porta fechada, tal qual o dia que minha alma saiu do corpo. E quando eu cheguei na 4ª porta, a porta estava aberta. Mas obviamente que eu não ia adentrar o apartamento, mas a 4ª porta, do mesmo jeitinho que havia acontecido, ela estava aberta. Então eu vi a porta aberta, eu cheguei a tocar a campainha, mas a porta estava aberta. Então a pessoa que estava no apartamento, ela só me respondeu, oi. Ela me viu, me conhecia. Nós não éramos assim, nós não tínhamos uma amizade. Você sabe como é que é morar em prédio. Você conhece, o vizinho te vê, você vê a vizinha. A pessoa me viu, me cumprimentou. Oi,
Pois não, quer dizer, né, o que você pretende, o que você quer? E eu, nessa hora, falei para essa pessoa assim: desculpa, eu estou aqui para tirar uma dúvida com você. E ela me disse: pois não, qual é a dúvida? Eu perguntei: você é proprietária, você aluga o imóvel? Falou: comprei esse apartamento já há 5 anos, é meu, eu moro aqui, o apartamento me pertence. Ah, muito bem. E desculpe eu perguntar, aconteceu alguma coisa no seu apartamento? Algum episódio triste? Falou: olha, graças a Deus comigo não aconteceu absolutamente nada. Mas você queria saber do dono anterior? Eu falei: exatamente, eu estou atrás dessa informação. O que aconteceu com o dono anterior, você sabe? Então, disse-me a pessoa: eu até comprei esse apartamento por um preço mais em conta, porque aqui, nesse apartamento, morava um senhor, e esse senhor, ele tirou a vida dele aqui no apartamento. Ele andava muito desgostoso com a vida, uma série de problemas. A mulher o havia deixado. Dizem até que ele comprou esse apartamento para se reconciliar com ela. Ela teria dito que se tivesse um apartamento para morar com ele, ela voltaria com ele. E ele comprou esse apartamento com esse único objetivo, de voltar com a amada dele. E ainda assim, ela não quis. Quando ele adquiriu o apartamento que ele estava morando aqui, ela disse que não queria voltar, que já tinha dúvida com relação ao que sentia de fato por ele, e preferiu não voltar. E ele caiu numa depressão tão grande que ele acabou tirando a vida dele aqui. Nossa, não me diga isso. Foi. E depois as pessoas que sabiam dessa situação, elas não queriam comprar o apartamento por medo, mas eu, como nunca acreditei nisso, disse a amiga, não tive problema com isso, comprei o apartamento, o preço era muito convidativo, fizeram um preço especial. Você entra. Foi aí que ela me convidou para eu entrar. Até ali, eu estava conversando com ela, estando no corredor do prédio, do apartamento, do andar. Aí ela me chamou para eu entrar, nós entramos no apartamento. E ela me disse: olha, essa parede aqui que me deu um trabalho. Quando ela falou essa parede aqui que me deu um trabalho, era a parede do quarto, onde eu havia estado naquele apartamento, onde ele estava encostado. O senhor moreno que eu vi dentro do apartamento dela. Porque aqui nessa parede ele acabou voltando uma arma, sabe? Contra a própria cabeça, tirou. E massa encefálica e sangue bateram nessa parede. E tinha ficado até marcas aqui. Mandei fazer uma reforma. Mandei raspar a parede, que tudo fosse pintado de novo. Mas isso apavorava demais. Qualquer pessoa que tentasse comprar esse apartamento, as pessoas tinham medo. Mas eu não tive. E você acredita que eu nunca vi absolutamente nada? Me sinto muito bem aqui. Não diga. Mas por que você está me perguntando tudo isso? Você ouviu falar aqui no prédio, queria te dar dúvida? Falou: não. A senhora sabe que eu estou morando aqui no prédio há coisa de mais ou menos uns 2 anos. E aconteceu algo comigo. Aí eu descrevi para ela tudo o que aconteceu comigo, da forma como aconteceu. Desde a cortina no meu apartamento, o vulto do homem que me puxava para a parede, o momento em que minha alma sai do meu corpo e começa a caminhar pelo corredor, a entrada no apartamento dela e o encontro com esse senhor moreno. Foi quando ela se sentou, foi preparar um chá. Nós tomamos um chá, comemos umas bolachinhas, tivemos lá uma conversa. E aí nós entendemos por bem que deveríamos sim pedir orações pela alma daquele senhor. Porque eu relatei dando a ela
todos os detalhes. Na minha igreja, o meu pastor, quando eu falei que eu queria uma oração em sufrágio à alma desse senhor, o meu pastor quase me bateu. Ele disse que isso não é tipo de coisa que se faça, ninguém deve rezar por um morto, a gente tem que rezar pelas pessoas que estão vivas. Só que diante de tudo aquilo que eu tinha vivido, eu não podia concordar, comungar com essa ideia. Então eu, mesmo sendo evangélica, eu fui com essa senhora à igreja católica, onde ela encomendou que missas fossem celebradas em sufrágio à alma daquele senhor. Ela era muito grata, inclusive, pelo apartamento, pelo preço. Ela falou, olha, se não fosse essa diferença de valor, eu sequer teria tido o direito de comprar esse apartamento. Não daria para comprar. Não daria para comprar esse apartamento. E foi tão extraordinário tudo o que aconteceu, que aquela mulher morava sozinha. E eu morava no meu apartamento pagando aluguel. O que aconteceu? Fizemos uma amizade tão linda, ela já aposentada. Eu disse a ela a forma como eu ganhava dinheiro. Ela investiu no meu negócio, montamos um site, fazemos vendas online também, além do WhatsApp. E eu acabei indo morar com ela. Eu com os meus filhos fomos morar na casa dela, onde fomos muitíssimos bem recebidos. Eu contribuo, eu colaboro, eu ajudo nas despesas da casa, até pagando alguma coisa por mês para ela. E nós temos uma convivência espetacular de amor e de amizade. Eu fico impressionada porque aquela alma que estava sofrida, apenada naquele momento, ao pedir a ajuda e me escolheu para isso, e eu tenho certeza que foi ajudada, porque nunca mais aconteceu nada parecido, retribuiu toda a ajuda, porque solucionou um problema gravíssimo que eu tinha, porque a maior despesa que eu tinha era com aluguel. Então, hoje nós moramos, uma fazendo companhia para a outra, no mesmo apartamento. Essa era a história que eu tinha para te contar. A impressionante história da meia-noite, da Cidinha vendedora com essa amiga tão prezada e querida que é a Dona Teresa. Eu e ela e meus filhos vivemos hoje juntos. Aliás, ela tem se revelado uma avó maravilhosa na vida dos meus filhos. O que minha sogra se nega a ser, ela faz questão de ser, com sobra. Você vê, era isso que eu tinha para relatar. Às vezes, o que parece ser ruim, péssimo, eu me apavorei muito naquela noite, desde que eu vi a cortina mexida, o bastão caído, e quando então eu senti a presença daquela alma me puxando para a parede, eu me assustei, achei que aquilo era tão negativo na minha vida, e de repente acabou se tornando em algo tão especial e positivo. Gostaria que a partir desse momento você fizesse aqui o seu comentário.